Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Até aqui, irmãos, depois a gente vai estar mencionando os versículos no restante, na mensagem, aqui mencionados. Oremos mais uma vez. Pai querido, fala, ó Deus, aos nossos corações por Tua palavra. Ó Deus, abençoe esta reflexão, que possamos entender cada dia melhor a Tua palavra, que ela sirva de exortação, de ânimo, de encorajamento, de disposição para Te obedecer, ó Pai. Oramos e pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, como perder-se? Como a gente pode perder-se? Todo mundo quer ser salvo, né? Todos querem se salvar. Mas como perder-se? Podemos perguntar, como perder-se? Como alguém pode perder-se? Antes desse fato aqui, de Belsazar, no capítulo 5, Daniel traz o registro de Nabucodonosor. Homem muito ímpio, homem orgulhoso, homem arrogante, homem que no final ele mudou de vida. No final acabou bem. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou, porque ele se tornou até servo do Senhor, porque exaltou o Senhor, reconheceu-o antes de morrer. Então nesse exemplo vemos, por exemplo, a longanimidade de Deus, a paciência do Senhor para com aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam o Senhor. Como foi também com Belsazar, esse que nós lemos aqui no capítulo 5 sobre ele.
Mas chega um momento em que Deus diz: agora basta, agora chega. Para esse acabou a chance, acabou a oportunidade que ele tinha. Então, como perder-se, meus amados? Basta permanecer como está. Porque todo ser humano nasce pecador, todo ser humano nasce depravado, já nasce com o velho homem, segundo a queda. Já nasce totalmente, completamente perdido, condenado e precisa de salvação. Isso que diz Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há um sequer. Então basta permanecer como está. Basta permanecer no nosso próprio caminho. Basta permanecer, permanecer arrogante, permanecer indiferente. Basta permanecer o homem como está. Não querer compromisso com Deus, não seguir a Deus, não servir ao Senhor. E continuar resistindo a Deus, como muitos têm resistido e resistem a cada dia ao Senhor. Então, meus amados, muitos até hoje não perecem, não por serem grandes pecadores, perecem na verdade não por serem grandes pecadores, mas porque resistem a Deus, porque seguem o seu próprio caminho. E como eu disse, basta permanecer o tempo suficiente quando não há mais jeito, quando não há mais arrependimento, lugar para arrependimento, basta permanecer do jeito que está, longe de Deus, no caminho para perecer. Permanecer na rebeldia, permanecer rejeitando a Deus. Belsazar, meus amados, essa história de Belsazar aqui é uma história comprovada pela história, através de documentos que foram encontrados. Eu creio em todas as histórias da Bíblia, em todos os relatos da Bíblia, mas nem todos os relatos da Bíblia têm documentos históricos, através de arqueologia, mas assim, mesmo assim a gente crê, não precisa ter essa comprovação. Mas por exemplo, essa história, os céticos, os duvidosos, aqueles que negavam esses fatos aqui, esse relato, eles se calaram quando, em determinado momento da história, foram achados documentos lá no Antigo Oriente, que comprovam toda essa história aqui, que Daniel registra. Eles se calaram. Na verdade, o rei é Nabonidos. O rei principal não é o Belsazar, mas é Nabonidos. Belsazar era um corregente do rei. Ele possuía, na verdade, todas as prerrogativas e toda a majestade do rei, como o próprio rei. Mas o rei era Nabonidos, segundo a história. Ele vivenciara, esse Belsazar aqui, ele vivera no tempo de Nabucodonosor. Ele passara ao lado de Daniel, ele, talvez junto no palácio, era conhecedor de Daniel, dos amigos de Daniel, daqueles 3 que foram lançados na fornalha. Portanto, ele era um camarada muito conhecedor da palavra de Deus, ou do Senhor, do Deus de Daniel. Ele viu Daniel orar, certamente. Ele viu Daniel pregar. Certamente ele viu o livramento dos 3 amigos de Daniel que não pereceram naquela fornalha acesa, onde foram lançados. Ele viu como Daniel, por exemplo, permaneceu firme diante de Deus, por amor a Deus, quando foi jogado, ou quando foi tentado a negar a Deus, a resistir a Deus, a abandonar a fé em Deus, quando ele sempre orava, e a promessa era que se orasse, pedisse qualquer coisa a qualquer um que não fosse o Deus Nabucodonosor, a sua estátua, ao seu Deus lá, ou ao rei, como era o decreto de Dario, fosse lançado na cova dos leões. E ele foi lançado de fato, porque não obedeceu a isso, ele não se submeteu a isso, ele continuou firme. Belsazar certamente viu tudo isso de perto, ele acompanhou a história, a vida de Daniel muito de perto. Agora, meus amados, aqui no capítulo 5, ele dá uma grande festa. Chegamos agora ao momento em que a paciência de Deus, vejam, meus amados, a paciência de Deus com Belsazar, ela se esgota completamente. Ela se esgota. Ele tinha tido ou teve oportunidades, muitas oportunidades, de se humilhar, de se submeter a Deus, de se arrepender, mas ele continuava
resistindo a Deus. Continuava resistindo. O que ele faz então? O verso 2 descreve isso muito bem. Ele faz uma grande banquete de festa, e diz lá que bebia e apreciava o vinho. Mandou trazer, o que ele faz agora? Manda trazer todos os utensílios da casa de Deus. Da casa de Deus, né? De ouro, de prata, que Nabucodonosor, o pai, tinha tirado de lá. Por que ele pega esses utensílios? Para zombar de Deus, para escarnecer do Deus de Daniel, Deus verdadeiro. Então, ele faz isso, conforme está. Ele faz uma festa profana para zombar de Deus. E eventos como esses, meus amados, eles eram comuns lá na antiga Babilônia. Eles eram comuns. Onde um grande dignatário, ele costumava convidar outros grandes personalidades. Nós vimos aqui que eram muitas grandes personalidades que ele convidara, 1000 dos seus grandes, né? Ele convidava essas pessoas unicamente para encher a cara, unicamente para beberem, para se embriagarem, para cantarem cânticos espalhafatosos, para lascívia, para imoralidade, práticas assim. E nesta festa, então, Belsazar, ele mostra aqui o desprezo por Deus, a rejeição ao Deus verdadeiro, a quem nós servimos, a quem Daniel servia, a quem os 3 amigos de Daniel serviam, como ele tão bem conhecia. Mas o juízo de Deus sobre o homem, nesse caso aqui, que ouviu tanto falar de Deus, se mostra aqui no versículo 5, o juízo de Deus. Então, no mesmo instante, olha só, o verso 4 diz que eles estavam bebendo, eles estavam festejando, dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles estavam numa verdadeira idolatria, festa idólatra, de bebedeira, enfim, de algazarra mesmo, e dando louvores a esses deuses falsos. Tá? E aí diz o versículo 5, que no mesmo instante, apareceram uns dedos de homem, que escreviam na caiadura da parede. Começaram a escrever. E aí nos relata o texto seguinte, né, na sequência aqui, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ele via. Então, diz o verso 6 agora, que o semblante dele se mudou, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Agora, nesse momento, era tarde, mas era um momento de grande tristeza, ou de grande medo, de grande temor, né? Acabou a festa, lógico, acabou a festa no mesmo instante. Acabou a festa, e o rei ordena no versículo 7, que se buscassem todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para que pudessem interpretar aquela escrita na parede. Então 4 palavras de Deus, na verdade, meus irmãos, trouxeram pânico, terror, medo e confusão. Quando os ímpios, meus irmãos, fazem as piores coisas, diz Salmos 2, versículo 4, ri-se, na verdade, ri-se aquele que habita nos céus, tá? Ri-se aquele que habita os céus. O Senhor zomba deles, diz a palavra. O Senhor zomba deles. E agora no versículo 10 em diante, diz que a rainha mãe, essa era a verdadeira esposa de Nabonidos, e não a esposa de Belsazar, ela vem e entra, né? E entra ali no banquete e vê aquele temor, aquela tormenta toda acontecendo ali. E ela então diz ao rei, usando aqui umas palavras, vamos dizer assim, vocabulários pagão, né, em relação a Daniel, mas reconhece que Daniel tinha uma grande sabedoria, e que ele tinha uma sabedoria, na verdade, sobrenatural, e que ele poderia dar uma explicação. Ninguém mais, só Daniel, poderia dar a solução daquela escrita
a interpretação daquela escrita na caiadura da parede. Então, meus amados, poderia Deus mandar uma outra mensagem? Poderia, não poderia? Poderia Deus mandar uma outra mensagem ao mesmo tempo ali na caiadura da parede, dizendo, explicando aquilo lá para Belsazar? Poderia, né? Poderia muito bem vir uma outra mensagem ali de Deus, diretamente, mãos, dedos como de homem, escrevendo ali na caiadura, abertamente, escrevendo ali, claramente, para ele entender logo a mensagem. Mas não, Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Deus, Ele quer usar, Ele prefere usar os seus. E Ele prefere então usar Daniel para ser o porta-voz, para ser o mensageiro, para levar, né, a mensagem para o rei perverso, ímpio, naquela hora. Então Deus tem os seus cooperadores. Deus quer que eu, que você, nós sejamos os seus cooperadores, que nós sejamos firmes, tá? Firmes, inabaláveis, para levar a mensagem para aqueles que desviam, para aqueles que zombam de Deus, aqueles que se afastam. Ele quer usar eu e você. Não é só o pastor, não é só líderes, não. Cada um daqueles que temem a Deus, que conhecem o amor de Deus, para falar desse amor de Deus, aqueles que perecem, aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, aqueles que fazem como Belsazar fez aqui, apesar de tanto conhecimento de Deus, mas o que fez com o seu conhecimento? Agora estava lá desprezando a Deus, estava zombando de Deus e achando que nada iria acontecer com ele. Então, meus queridos, você e eu, nós somos esse bom perfume de Cristo, como Paulo fala. Nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, nós precisamos fazer a diferença no mundo, em levar a mensagem, em transmitir a mensagem do amor de Deus e do juízo de Deus também sobre as pessoas. Nós somos chamados para isso. Olha que privilégio, meus irmãos. Pense nisso agora. Não é só o pastor, não é só o missionário, aquele que sai em tempo integral para a obra, mas cada um de nós Deus quer usar para levar a palavra firme àqueles que abandonam, àqueles que perecem, àqueles que zombam de Deus, aqueles que não querem saber de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, né, como eu citei aqui. E é interessante que ele fala assim: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, como nos que se salvam. Tanto naqueles que se salvam, né, ou não sei como é que é, mas invertendo, tanto faz. Tanto nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também naqueles que se perdem. Ou seja, Deus está dizendo: olha, você é o bom perfume de Cristo. Você realmente, para aqueles que querem saber de Deus, aqueles que querem seguir a Deus, que querem servir a Deus, você vai ter cheiro bom, agradável, você vai atraí-los. Mas aqueles que não querem, você vai cheirar mal, você não vai cheirar bem para eles. Eles vão se afastar, você vai pregar a palavra, você vai falar do amor de Deus para eles, mas não vai fazer diferença para eles. Então, mesmo assim, você pode ter uma certeza, ele está dizendo, você continua sendo o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, aqueles que serão condenados, também é tudo para a glória de Deus. Tanto aqueles que são salvos, como aqueles que se perdem, tudo é para a glória de Deus. Então nós somos o bom perfume de Cristo. Não importa, o que importa, o que Deus quer é que nós façamos a nossa parte. Sejamos instrumentos, sejamos porta-vozes do grande amor de Deus às pessoas. A pergunta do rei aqui mostra que ele sabia bastante dele. A pergunta aqui do rei, na verdade ela mostra que ele sabia bastante sobre o rei, ou melhor, sobre Daniel, mas que ele só não preferiu ouvir a Daniel. Ele preferiu ele não queria Daniel ali na corte, ele não queria saber de Daniel. Ele, na verdade, de qualquer forma, Daniel estava agora diante dele. Se ele não quis saber de Daniel, se ele não deu ouvidos a Daniel, a mensagem de Daniel, a pregação de Daniel, mas na verdade agora Daniel estava numa hora tão difícil, Daniel estava na presença dele. Daniel estava ali agora diante dele. Mesmo se ele tivesse rejeitado Daniel antes, mas ele agora tinha que ouvir a Daniel. Agora era a hora dele ouvir a Daniel. Assim a mesma coisa acontece lá fora, acontece no mundo.
As pessoas não querem te ouvir, mas chega um momento, na situação, na vida delas, que às vezes elas vão precisar te ouvir, elas vão querer te ouvir, porque vão sentir a mão de Deus pesando sobre elas. Elas vão querer te ouvir falar do amor de Deus para elas, testemunhar do amor de Deus para elas. Chega um momento, como o de Belsazar, que elas vão ter que se render a ouvir a mensagem de Deus, seja para a salvação, ou seja para a condenação. Então nós vemos aqui, meus amados, que agora todos os olhos estavam fitos em Daniel. Todos os olhos estavam, mesmo daqueles zombadores ali, estavam fitos em Daniel, para ouvir dele a explicação daquela escritura na parede. Mas Daniel já chegou falando que ele ia falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, não importa as consequências que eu vá sofrer, eu estou aqui para falar a verdade e vou falar o que Deus me mandou falar. O que Deus quer que eu fale, eu vou falar. Isso está bem claro aqui nos versículos 18 em diante. Versículo 18 em diante. Daniel ainda foi oferecido presente para eles, né? Para quem viesse e interpretasse aquela escritura, iria presentear, como nós vimos há pouco, que fosse solucionar aquele problema. Mas Daniel chegou já no verso 17, diz: olha, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a quem a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ou seja, muitos estão vendendo bênção hoje, muitos estão querendo receber, muitos estão aí mercadejando a palavra de Deus, muitos estão por aí querendo honra, querendo glória para si, e não estão querendo pregar a verdade, falar o puro, o genuíno evangelho ao povo. Muitos estão aí não querendo pregar a verdade. Isso, na verdade, isso que vemos. E ainda querem ser bajulados, ainda querem receber, querem, pegar o dinheiro do povo. Você tem que dar oferta grande, não pode ser pequena, tem que ser grande. Você tem que pedir a Deus uma bênção grande, Você tem que pedir uma bênção muito grande para você também abençoar grande aqui, Depositar direto na conta da igreja. Assim alguns falam, A sua oferta tem que ser de R$1.000 acima, É isso que a gente ouve por aí. Então pessoas estão mercadejando a palavra e não estão falando a verdade do povo. O povo precisa se arrepender, precisa se voltar para Deus, precisa deixar abandonar os seus pecados. Mas Daniel chega então e fala a verdade. E diz: eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, não quero nada seu. E ele então diz: ó rei, Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa, verso 19, da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Veja a mensagem, lembrando tudo aquilo que Belsazar já sabia. Mas o Daniel lembra a ele tudo isso agora, fala para ele, faz esse discurso para ele. E aí continua o verso 20: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E daí diz o 21, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E aí continua ele. Agora vem a exortação direta para ele. Verso 22. Tu, Belsazar, tu, que és teu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isso. Olha só, sabia de tudo que tinha acontecido com seu pai, mas não se arrependeu. E não quis render o seu coração a Deus. Não quis se humilhar. E ele diz mais 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de madeira, de pedra, e os que não veem,
que não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem de anel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Tudo aquilo se cumpriu. Tudo aquilo que a escritura significava se cumpriu literalmente. Então, meus amados, você agiu, em outras palavras, o que está escrito aqui, Daniel estava dizendo para Belsazar, você agiu como se fosse o maior que já existiu. Você agiu dessa forma. Seu pai foi o maior que tu. Seu pai foi maior que tu, na verdade. Nabucodonosor foi maior. Mas um é maior do que Nabucodonosor. Deus é maior que teu pai. E maior que tu. Deus lhe deu tudo que você possuía. Deus, foi Deus. Embora não tenha, na terra, aliás, todos se admiram. Daniel estava dizendo isso para Belsazar. Embora aqui na terra todos te admirem, todos têm maior admiração por você, acham você o grande, mas só que você vai ter que prestar conta de tudo a Deus. Você vai ter que prestar conta de tudo a Deus. Como Ele te deu tudo, Ele também pode tomar. É isso que Daniel estava falando. Mas você não reconheceu, você não deu glórias a Deus. Você não reconheceu Ele, você não glorificou Ele na sua vida. Sobre tudo que aconteceu com teu pai, apesar de você saber de tudo, você não levou em conta isso, mas você não quis reconhecer que deveria adorar, que deveria servir a Deus e a Deus somente. Mas você preferiu dar glória aos seus deuses de prata, de ouro, de ferro, de bronze, de madeira, né? Aquela escritura na parede, Daniel estava dizendo, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Você foi contado entre os homens. Os teus dias estão contados. Será o fim do teu reino. O teu reino vai passar para outro. Será tomado. Basta agora. Né? Acabou. Isso que ele estava dizendo para ele. Acabou, o seu reino acabou. Pesado. Deus tem pesado cada ato da tua vida. Ele anotou as possibilidades que teve. Ele anotou todas as possibilidades que você teve de servi-lo. Todos os convites que você desprezou. Está tudo anotadinho. Está tudo. O teu orgulho, a tua rejeição ao Deus que é santo. A tua resistência a tudo aquilo que é espiritual. Deus pesou tudo. Deus pesou tudo. Pesado fosse na balança. Meus queridos, quantas pessoas escarnecem de Deus hoje? Quantas? E Deus não responde imediatamente. Aí até parece, né? Muitas pessoas pensam que não vai, que vai ficar tudo assim. Vai passar por isso mesmo, não tem problema. Mas a Bíblia diz claramente lá Paulo diz aos Efésios, que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Antes ele diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então só porque Deus não pune, ou Deus não responde imediatamente àqueles que zombam dele, muitos pensam que Deus não vai fazer nada, que vai ficar por isso mesmo. Muitos estão zombando de Deus. Muitos estão dizendo que a vida cristã não é para mim. Muitos estão dizendo que o custo de servir a Deus, para servir a Deus é muito alto demais, que não querem servir a Deus. Muitos não estão querendo servir a Deus porque não querem ser diferentes, não querem pagar o preço de serem diferentes. O que todos vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou uma pessoa esquisita? Vão pensar que eu sou um fanático? Porque muitos ainda falam assim, os crentes, os cristãos são fanáticos. E se pensarem, se falarem isso de mim também? Então muitos estão, de uma certa forma, desta forma, zombando de Deus, desprezando o convite de Deus,
Mas o dia do juízo pode chegar. O dia do juízo pode chegar e a oportunidade se perde. Se perde por causa da insistência de muitas pessoas em continuar no seu próprio caminho. Então passem, teu reino será dividido e dado a outrem. O rei não perdeu somente aquele reino, mas ele perdeu o principal reino, o reino de Deus. Os judeus também tiveram muitas oportunidades e desprezaram. A Bíblia fala, o Evangelho de João fala que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitos rejeitaram os profetas, muitos rejeitaram, A Bíblia fala que os profetas, muitos deles, a maioria deles, todos foram rejeitados pelos judeus. Jesus chora ao olhar para Jerusalém, ao ver a incredulidade daquela cidade, daquele povo, do seu povo. A Bíblia nos fala também de Esaú, que foi alguém que, apesar de estar dentro dos propósitos de Deus, mas de certa forma a Bíblia nos fala claramente que ele foi alguém que rejeitou a bênção. Ele na verdade não quis a bênção. Ele vendeu a sua bênção por um prato de lentilhas, um prato de sopa. E se diz então de Esaú: pois sabes que posteriormente, quando querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Por quê? Pois não achou lugar de arrependimento. Depois, quando era tarde, ele não achou lugar de arrependimento. Com a mesma situação de Belsazar, quando já era tarde, não se achou lugar de arrependimento na vida dele. Assim também Esaú, embora com lágrimas, diz a Bíblia lá em Hebreus, embora com lágrimas o tivesse buscado, ou seja, a oportunidade do arrependimento. Esaú então buscou com lágrimas, embora com lágrimas buscou, mas não teve a oportunidade do arrependimento. Meus queridos, não sabemos quando é que Deus dirá a alguém, mas um pecado só e esse será o último. E o juízo de Deus virá sobre você. Mas Ele alerta a todos. Ele alerta a todos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Ou seja, não sabemos. Deus não manda aviso: esse é o último pecado que você vai cometer, depois disso basta, chega, como ele disse aqui para Belsazar. Mas se você está vivendo em pecado, se alguém aqui que me ouve nesta hora estiver vivendo em pecado abertamente e pensa em permanecer, não vai protelando uma decisão de renunciar todo e qualquer pecado conhecido na sua vida. Ou se você não tem uma decisão, não fez uma decisão ao lado de Jesus, se volte para Ele, entregue a sua vida completamente a Ele. Pare de resistir, pare de protelar, de adiar uma decisão sincera ao lado de Jesus. E que Deus possa assim abençoá-lo, e que você possa ter essa oportunidade nesta hora, que pode ser a última oportunidade, porque nós não sabemos a hora, não sabemos o dia. Por isso precisamos estar prontos, preparados a todo instante. Amém? Vamos orar então. Amado querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, por alertas da palavra do Senhor aos nossos coração, que nos chamam ao arrependimento, que chamam todo e qualquer pecador ao arrependimento sincero, genuíno, e que todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra possam sempre estar meditando, a Deus, na preciosidade desses alertas de Deus, e levar em consideração, ó Deus, o Teu grande amor, a Tua grande misericórdia, a Tua longanimidade, e não protelar uma decisão sincera por Jesus. Abençoe Teu povo aqui nesta noite, abençoe aqueles que também não estão presentes aqui agora, mas que poderão ouvir esta mensagem, esta palavra em outra ocasião. Ó Deus, fala ao coração de cada um, ó Pai. Desperta, Senhor, transforma, liberta pelo Teu poder, Senhor. Oramos e pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.